Nós vamos apresentar à querida Irmandade uma grande necessidade que nós temos. Dificilmente alguém, ouvindo isso, pudesse dizer que não necessita. Isto porque nós estamos nesta bendita graça e expostos a todos os males que o mundo tem e apresenta. Então o Senhor dá a graça hoje de fazer um esclarecimento a todos sobre o cuidado que nós devemos ter. Os irmãos se lembram quando começou a pandemia no mundo, as providências que foram tomadas aqui, em todas as nações, mas eu vou falar aqui. Primeiro, a pessoa tem que usar máscara para não se contaminar. Evitar contágio entre grupo de pessoas, procurar estar sempre distante. E todo mundo, na maioria dos casos, cumpriu esta exigência para a proteção da saúde. E muitos que se ignoraram sofreram as consequências. Alguns quase morreram e outros, infelizmente, deixaram este mundo. Hoje, espiritualmente, irmãos, o Senhor também vem anunciando já há vários dias uma grande pandemia, mas não é contra a saúde física, é contra a saúde espiritual da Irmandade. Então tem recomendações na Palavra de Deus que todos já devem ter conhecimento, mas não lembrado. E hoje o Senhor dá a graça de apresentar aqui, pedimos a Irmandade atenção, que eu vou ler aquilo que Deus preparou de ser escrito para a nossa lembrança. Nós vamos falar sobre a concupiscência da carne. Na verdade, esta palavra concupiscência quer dizer ardente desejo dos prazeres carnais. Isso são coisas perfeitamente naturais que existem no homem e na mulher. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais, que são a incontinência, pessoa que não consegue se conter, volúpia, lascívia, luxúria, cobiça, entre outras. Praticar esses males pode levar a pessoa a cometer adultério, prostituição e ou a fornicação. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Ainda que o pecado possa levar à morte, contudo, vindo à luz e ao conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra em 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Disse Jesus aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do pecado, do poder do pecado e da morte. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência. O que a palavra reprova é alimentar estes sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus.
Como acontece o pecado? A concupiscência da carne, ela pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e todos os demais atos corporais indecorosos e imorais orientados pela mente humana. Fontes que alimentam a concupiscência carnal. São diversas as fontes por onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais onde predomina a corrupção moral, por leituras de caráter malicioso e perverso, por convívio com pessoas que fazem parte da vida desregrada em todos os aspectos, tais como moral, lascivo, entorpecentes e alcoolismo. Frequentar locais onde predomina o mal, conviver com tais pessoas, relacionar-se com elas, mesmo através dos meios de comunicação, alimenta o poder da concupiscência e leva a pessoa a não resistir à tentação, cometendo o pecado. Convivemos intensamente com a inversão de valores na sociedade. Isso danifica os valores morais, tanto da família quanto do direito da criança e do adolescente, manifestando novidades que geralmente deturpam a orientação preconizada pela palavra de Deus. Já nos tempos do profeta Isaías, havia mudança de valores, como escrito em Isaías 5, verso 20 e 21, que é assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são prudentes aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. O povo de Deus deve observar as mutações dos costumes impostos pelo mundo, o mundo atual, que mesmo sendo lícitos, nem sempre são convenientes, pois podem corromper os bons costumes pela ignorância dos preceitos dados pela palavra de Deus. Há nas cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, recomendação para que eles guardassem em seus corações e pensamentos, somente o que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. E se houvesse alguma virtude ou louvor, nisso pensasse. Essa recomendação era um antídoto para a concupiscência, pois a pessoa, deixando de meditar nas coisas do pecado, enfraquecia os ímpetos da carne e fortalecia o espírito, tendo condição de se manterem em paz com Deus. O pecado da fornicação ou adultério. A fornicação e o adultério é o pecado da conjunção carnal cometido fora do casamento, ou quando a pessoa é solteira, viúva ou divorciada, havendo ou não o laço matrimonial, isto é, a união entre uma mulher e um homem, e também a imoralidade sexual ou prostituição. Inclui-se essa prática lascívia, homossexualidade e toda perversão sexual física ou virtual. Ser tentado não é pecado, porém, a pessoa que pratica esse pecado, que é a fornicação, torna-se sujeita ao juízo de Deus. Se houver além desse pecado, práticas de sodomia, quais sejam homem com homem, mulher com mulher, ou inversão do uso natural da mulher, além do pecado da fornicação,
A pessoa ou a palavra de Deus não somente condena esses males, disse o Senhor Jesus em Mateus 7:23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Consequências do pecado. A consumação do pecado gera morte. Em Romanos 6, verso 1 e 2, disse o apóstolo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais, no verso 12 disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Em Hebreus 10, 26, 27 diz a palavra: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então é dever nosso resistir às paixões carnais, evitando cultivar em nossos sentimentos o mal. Porém, como somos agora mortos para o mundo, devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Abstenção das práticas pecaminosas. No Evangelho de João, capítulo 17, versos 14 e 15, disse Jesus aos seus discípulos em sua oração: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando o Senhor Jesus declarou ao Pai que havia lhes dado a sua palavra e o mundo o aborreceu, entendemos que o aborrecimento do mundo ocorreu porque ouviram a palavra de Deus e a rejeitaram. Concluímos, portanto, que quem ouve e recebe a palavra de Deus é livre do pecado. Assim, a instrução e aconselhamento à Irmandade tem somente o caráter de orientar a todos quantos desejam se salvar da perdição e condenação eterna.